Estamos iniciando hoje uma série de breves meditações a respeito da Palavra de Deus que nós gostaríamos de compartilhar com você. Eu sou o reverendo Evaldo Beranger, pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, e convido você a abrir a Palavra de Deus comigo e juntos podemos estudar um pouquinho do que este livro precioso tem para mim e para a tua vida. Eu quero começar lendo um texto que está em Efésios capítulo 2, e é um texto muito conhecido, é um texto que aqueles que já conhecem a palavra de Deus e fazem parte de alguma igreja já provavelmente já ouviram e já participaram desse estudo das palavras que eu vou dizer, mas eu quero ressaltar um verso em especial. O texto se encontra em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10 e diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto é um texto clássico da literatura protestante, da literatura evangélica. É um texto que é muito estudado quando a gente fala da salvação. O texto diz que nós andávamos longe de Deus, segundo a nossa carne, que é essa natureza humana que foi corrompida pelo pecado e que, portanto, nos leva, nos impele na direção que está contrária a Deus, e ao mesmo tempo nos diz que, embora nós estivéssemos nessa condição, Deus, por causa do seu grande amor, pela sua muita misericórdia, pelo sacrifício feito por Jesus na cruz, nos reconciliou. O termo usado aqui é ressuscitou, nos fez viver novamente. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Então, primeiro, oposição que se encontra nesse texto. Nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele também faz uma segunda oposição. Ele fala que pela graça de Deus, que é esse favor imerecido, esse amor imenso dispensado por Deus, nós somos salvos. Não vem das nossas próprias obras, nem dos nossos próprios esforços, para que ninguém se glorie, quer dizer, ninguém se ache merecedor. A salvação é algo que nós não merecemos. A misericórdia de Deus nos livra da condenação, mas a graça de Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E essa é uma distinção interessante. A misericórdia, ela nos livra do castigo que nós merecemos. Pela misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos, que é a condenação. Mas pela graça, Deus nos dá o que nós não merecemos. Então perceba, preste atenção nesse segundo contraste. A misericórdia não nos dá o que merecemos, que é a morte, que é a condenação, que é o castigo. Pela misericórdia, Deus não nos castiga, que é o que nós merecemos. Mas, pela graça,
Deus nos dá o que nós não merecemos, que é a vida com Cristo, o amor de Deus. Mais do que isso, há uma palavra nesse texto, no versículo 10, que em português é uma palavra estranha, é uma palavra não muito bonita. Eu, pelo menos, não acho bonita. Ela diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Feitura é uma coisa que foi feita, é uma obra. Nós somos obra de Deus, nós somos um trabalho de Deus. Mas a palavra em grego usada aqui é uma palavra que é literalmente, em grego se diz poema. Poema é uma palavra muito parecida com a nossa palavra poema. E de fato ambas têm a mesma etimologia. Poema é uma obra feita com esmero. É uma escolha de palavras de tal forma que elas combinam e criam uma obra de arte. O verbo poiel ou poiô, que é um verbo contrato em grego, ele significa fazer bem feito, fazer com esmero, fazer com arte, fazer com cuidado, fazer com amor. Poiel, portanto, fazer, é a arte poética de fazer, significa o esmero em fazer coisas que impressionem pela sua beleza e pela sua manufatura. É quase que um artesanato, essa é a ideia, uma arte feita com muito esmero, com muito cuidado. O texto diz que nós somos poema de Deus. Nós fomos criados em Cristo Jesus. Então, nós somos um poema cujo modelo é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus nos criou, e não somente não nos criou, mas Deus nos criou para coisas boas, para que façamos coisas do bem, para as boas obras, para as coisas que fazem bem à vida. Então, Deus não nos criou para a morte, embora nós estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus não nos deu o que nós merecíamos, que era o castigo. Ele sustou o castigo pela sua misericórdia e pela sua graça Ele nos salva. Ele nos dá o privilégio de sermos filhos de Deus e nos assentarmos com Cristo nos lugares celestiais. E mais do que isso, como modelo e com o modelo de Jesus Cristo, Ele nos fez como uma obra de arte, como um poema. Somos poema de Deus, eu e você. Se estamos em Cristo, este poema assume a sua ressonância máxima. A presença maravilhosa de Jesus vai despertar em nós o que há de melhor. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Deus criou um caminho de coisas boas para que a gente ande nessas coisas. Se nós aprendemos a andar em harmonia com Deus, a nossa vida será um poema. E é isso que eu quero te convidar nesse instante. Eu quero te convidar a que a tua vida se torne um poema, porque foi para isso que Deus te criou, para que você seja um poema de Deus, uma criatura, uma criação, uma arte manufaturada por Deus, feita pelas mãos de Deus, para que você viva e faça coisas boas. E não somente receba coisas boas, mas seja o portador da presença maravilhosa de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você nesse instante a curvar sua cabeça por alguns instantes, para que a gente possa fazer juntos esta oração. Querido Deus, nós queremos colocar nas tuas mãos a vida daqueles que estão nos ouvindo e que entenderam que o teu Espírito nos mostrou e revelou aquilo que a tua palavra tem para nos dizer. Nós fomos criados não para a morte, mas para a vida. Nós não fomos criados para a tragédia, mas para a vitória, para a vida plena. Mais do que isso, mesmo quando nós sofremos e passamos por dificuldades, o Senhor está lapidando a nossa vida com um diamante, fazendo com que nós possamos um dia ser exatamente aquilo para o qual nós fomos criados. A palavra nos diz que nós somos um poema, uma obra, uma criação das tuas mãos. E por isso, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor faça da minha vida e da vida daquele que está me ouvindo nesse instante um poema de Deus, em nome de Jesus. Amém.